Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do estudo da Palavra de Deus. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Palavra de Deus. Assim, ao iniciarmos o estudo do livro do Êxodo, devemos ficar atentos porque aqui também encontraremos declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. Espero que você tenha aceitado a nossa sugestão e já esteja aí com seu grupo de amigos, irmãos ou então familiares, com as suas Bíblias abertas, prontos para o estudo de hoje. Você sabe que logo do início dos nossos programas, nós dedicamos alguns minutos para pelo menos duas atividades. Em primeiro lugar, eu quero registrar a carta que recebemos dos nossos ouvintes. E hoje nós vamos registrar uma carta que recebemos de Campanha, no estado das Minas Gerais. Esse irmão nos diz as seguintes palavras: escrevo para o Através da Bíblia para parabenizar esse programa e dizer que nunca ouvi um estudo tão bem explicado. É de grande valor espiritual e também nos prepara para a volta do nosso Senhor. Tenho sido edificado e estou orando pelo programa e pela vida do pastor. Que Deus os abençoe. Querido irmão, muito obrigado por suas orações. O nosso propósito é exatamente esse, de comunicar a palavra de Deus de forma clara e simples, com a finalidade de muitos poderem entender e aplicá-la em suas vidas. Por isso, numa outra atividade, em segundo lugar, eu quero convidá-lo a essa atividade inicial dos nossos programas. Em segundo lugar, nós sempre gastamos um tempo orando, pedindo as bênçãos divinas para o estudo de hoje. Então, eu gostaria de convidá-lo, nós vamos orar agora diante do nosso Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, Pai, conceda-nos a iluminação do Teu Espírito, do Espírito Santo, para compreendermos a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Querido amigo, estamos iniciando os nossos estudos no livro do Êxodo, o segundo livro da Palavra de Deus. E o nosso objetivo hoje é, além de apresentarmos a introdução ao livro, estudarmos já os 22 versículos do seu primeiro capítulo. Assim eu quero convidá-lo a atentar e, se possível, a anotar também as considerações iniciais sobre esse livro escrito por Moisés. Devemos nos lembrar que o Êxodo pertence ao Pentateuco por formarem juntos os 5 livros de Moisés, e a importância do seu estudo é constatada através de 2 argumentos. Primeiro, esses livros formam a base para a preparação do Novo Testamento. E, em segundo lugar, esses livros formavam as Escrituras, olha só, usadas por Jesus e pelos apóstolos no início da igreja primitiva. Mas, especialmente no Êxodo, encontramos a inauguração e legislação do reino de Deus entre nós. Pois, mesmo depois da queda, vemos que Deus sempre desejou trazer salvação ao homem, o ápice da sua criação. E no Êxodo, nós vamos encontrar também uma demonstração clara de que Deus é poderoso para julgar a opressão e redimir o seu povo. Vamos então alistar os itens importantes para conhecermos de modo resumido o que encontraremos no estudo desse livro escrito por Moisés. Muito bem. Em primeiro lugar, quanto ao nome, no hebraico esse livro chama-se São Estes os Nomes. Veja que é um nome um pouco estranho para nós. Mas na tradução do hebraico para o grego da Septuaginta, ele passou a significar saída. Por quê? Ora, porque a palavra Êxodo descreve exatamente a saída de Israel do Egito. Em segundo lugar, quanto ao objetivo, a data e a autoria do livro, esse livro de Êxodo,
que descreve como Deus libertou Israel da servidão e da idolatria do Egito, levando-o a ser um povo exclusivamente seu, através da aliança firmada no Sinai, esse livro foi escrito por volta de 1450, 1440 a.C., e a maioria dos estudiosos consideram Moisés como seu autor. Em terceiro lugar, quanto à estrutura do livro de Êxodo, observamos pelo menos 3 claras divisões no livro. Em primeiro lugar, a saída, que enfatiza o poder de Deus, do capítulo 1 até o capítulo 18. E aqui nós temos a aflição e a escravidão de Israel no Egito, o livramento maravilhoso de Israel e a primeira Páscoa, e a jornada de Israel até o Monte Sinai, que são demonstrações do poder de Deus. Em segundo lugar, uma segunda divisão, nós temos a lei, uma ênfase nos princípios de Deus. E isso nós encontramos nos capítulos 19 até 24. Então, em segundo lugar, nós encontramos a ênfase nos princípios de Deus, a lei, capítulos 19 a 24. E aqui nós temos o ambiente da aliança, o conteúdo da aliança e também o estabelecimento da aliança. Quando Deus então acerta definitivamente com Israel que ele seria o seu Deus e Israel seria o seu povo. Mas a terceira divisão do livro de Êxodo, nós encontramos o tabernáculo, onde nós enfatizamos, onde o livro enfatiza a presença de Deus no meio do seu povo. Isso você vai encontrar nos capítulos 25 a 40. Então essa é a terceira porção do livro de Êxodo, o tabernáculo, dos capítulos 25 a 40, em que nós percebemos a presença de Deus. E aqui, nessa terceira divisão, nós encontramos o seguinte: o plano e a capacitação de Deus para o tabernáculo, a punição de Deus contra a idolatria do povo, a presença de Deus na conclusão do tabernáculo e a arca, a nuvem, a glória, enfim, nós vamos ter muitas lições, muitos aprendizados nessa última parte do livro do Êxodo. Mas em quarto lugar, ainda com relação ao esboço geral do livro, a essa introdução geral, nós temos alguma coisa que ver com relação ao tema do livro. Então, veja só, considerando primeiro a escravidão e o sofrimento de Israel no Egito, em segundo lugar, o nascimento e a formação de Moisés, em terceiro lugar, o seu exílio em Midian, em quarto lugar, a sua chamada para liderar Israel na saída do Egito, e em quinto lugar, o próprio acontecimento grandioso do Êxodo, com certeza podemos ter como tema do livro Êxodo, o livro da redenção. Anote aí, Êxodo, o livro da redenção. Ok? Muito bem, mas vamos seguir ainda. Temos alguns outros detalhes para olhar para essa introdução ao livro de Êxodo. Em quinto lugar, quanto ao centro teológico do livro, podemos encarar o livro como o compromisso da aliança, a presença de Yahvé, a presença de Deus no meio de Israel e a soberania e o senhorio de Yahvé sobre Israel e as demais nações. Então esse é o centro teológico do livro. A presença, a soberania e o senhorio de Yahvé sobre Israel e as demais nações. Em sexto lugar, uma outra consideração, nós queremos conversar sobre as razões da existência da lei. Então, por que razões foram dadas as leis, os mandamentos? Devemos nos perguntar o seguinte: olha só, se a lei não tinha a intenção de substituir a fé pelas obras, então por que ela foi dada? A resposta é dada através de 3 argumentos. A lei foi dada, em primeiro lugar, para mostrar o padrão divino de justiça. A lei foi dada, em segundo lugar, para expor e identificar o pecado. Mas, em terceiro lugar, a lei foi dada para revelar a santidade divina e a incapacidade do ser humano em cumprir esse padrão. Portanto, a lei nos conduz ao Senhor Jesus Cristo, como nós vemos isso sendo falado por Paulo lá no livro do Gálatas. Em sétimo lugar, quanto ao relacionamento da lei com o Evangelho,
Tendo Cristo cumprido toda a lei, nós temos que perceber o seguinte: a obediência aos mandamentos da lei não é obrigatória para a salvação, conforme nós vemos em Romanos 10:4. As ordenanças eram tipos que apontavam a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme Hebreus 9:2. E, em terceiro lugar, a velha dispensação era a dispensação da letra. A nova dispensação é a do Espírito, conforme lemos em Romanos 8, 3-4 e 2 Coríntios 3:6. Muito bem, mais um item ainda. Nós temos 10 itens para verificar nessa introdução a Êxodo. Em oitavo lugar, destacamos o personagem central do livro. Quem é? Ora, é isso mesmo, é Moisés, isso mesmo. Sua vida pode ser dividida em 3 etapas. Nos primeiros 40 anos, Moisés viveu no lar paterno, onde recebeu a formação religiosa e herdou a história hebraica. E ali também ele foi depois conviver no palácio do faraó. Ele viveu alguns anos iniciais junto com a sua mãe e depois no palácio do Egito, do rei do Egito. Nos segundos 40 anos, Moisés viveu em Midian. Ali ele se tornou um pastor de ovelhas. Casou-se com Zípora, sua esposa, e gerou a Gerson e a Eliezer. E aí, em terceiro lugar, a vida de Moisés, então, é dividida em 3 etapas, 40 anos cada uma. Nos últimos 40 anos, ele foi chamado por Deus, tornando-se o líder, então, o libertador e o condutor de Israel no deserto. Em nono lugar, como conclusão, o conteúdo do livro do Êxodo trata da libertação de Israel do Egito, o surgimento da nação de Israel, a aliança selada, a entrega da lei e a presença de Deus junto ao seu povo marcada no erguimento do tabernáculo. Mas agora, chegando ao último ponto, em 10º e último lugar, qual é a lição central que nós vamos ver em Êxodo? Podemos resumi-la afirmando que Deus ouve e liberta o seu povo para que esse o sirva e o adore significativamente. Então, anote bem esse 10º e último ponto, é a lição central do livro do Êxodo. Podemos, então, resumi-la dizendo que Deus ouve e liberta o seu povo para que este povo o sirva e o adore significativamente. Assim, querido amigo, esses 10 pontos são um resumo daquilo que nós vamos estudar nesses próximos 36 programas, a partir de hoje. Então, vamos ao texto do capítulo 1. Nos versículos 1-8, encontramos a continuação do registro que estudamos no Gênesis. Quando terminamos os estudos do Gênesis, vimos que Jacó e a sua família estavam no Egito e para lá foram em número de 70 pessoas, conforme nós lemos no versículo 5. No versículo 6, nos dá conta de que José e seus irmãos, bem como toda aquela geração, tinha falecido. Conforme Gênesis 15, 13 e 14, Deus havia dito a Abraão que os seus descendentes iriam passar 400 anos no Egito. Mas é interessante que em Êxodo 12:40, nós lemos que o povo passou 430 anos como escravos no Egito. Então, olha só, os críticos acham que houve aí um erro na Bíblia, uma espécie de contradição. Não, mas quando nós abrimos a epístola de Paulo aos Gálatas, nós vemos em 3:17 que os 430 anos de Êxodo 12:40 são confirmados. Então, a referência a 400 anos é um número arredondado que Moisés mencionou lá no comecinho do Gênesis, lá no Gênesis. Então, temos que lembrar que é difícil se falar dogmaticamente sobre esse assunto da cronologia no período patriarcal, porque eles não tinham um calendário tão preciso como nós de hoje em dia. Mas vamos voltar ao texto. No versículo 7, nós lemos o seguinte: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Eu gostaria de destacar com você 5 verdades nessa consideração. Primeiro, essas palavras nos fazem lembrar de um texto que já estudamos.
Será que você se lembra qual o texto que estou me referindo? Ah, isso mesmo, muito bem. Eu estou me referindo a Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Quando Deus, depois de criar o homem à sua imagem e semelhança, os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É assim, em certo sentido, veja só. Conforme o versículo 7, Israel estava cumprindo aquela ordem divina dada no comecinho da humanidade, lá em Gênesis 1. E, na verdade, nós sabemos que ela tinha sido desobedecido com o episódio da Torre de Babel. Em segundo lugar, a terra a que se refere o versículo 7 é provavelmente a terra de Gósen, no noroeste do Egito, um vale fértil de 60 a 50 quilômetros de extensão, conforme nós lemos em Gênesis 47, capítulo 50 e Êxodo capítulo 8. Nesse local, para onde foi Israel levado, ele habitou com seus descendentes depois da sua chegada no Egito, quando para lá foi por causa da fome. Em terceiro lugar, a denominação os filhos de Israel, que aparece no versículo 1 e aqui no versículo 7, nós temos que perceber os significados diferentes. No versículo 1, se refere aos filhos de Jacó, definindo claramente a família patriarcal. Mas aqui no versículo 7, esse nome, filhos de Israel, designa a todos que pertenciam ao povo de Israel. Isso nos faz entender que não estamos mais lendo o relato apenas de uma família, mas estamos agora diante do relato de um povo, conforme a promessa de Gênesis 46, 3 e 4. Na verdade, o relato da história de uma futura nação que inclusive abrigava estrangeiros, conforme veremos em Êxodo 12, 38. Em quarto lugar, a extraordinária multiplicação dos israelitas era o cumprimento das profecias, das promessas divinas feitas a Abraão, conforme Gênesis 12 e outros textos, feitas a Isaac, conforme Gênesis 26, e conforme também as promessas feitas a Jacó, conforme Gênesis 28. Então, veja só, de um grupo familiar de 70 pessoas, os israelitas tinham se tornado um povo numeroso. Agora, cuidado com o número que eu vou dizer agora, hein? Provavelmente, de 70 pessoas, eles estavam com mais de 3 milhões de pessoas em 400 anos, 430 anos, demonstrando assim, o quê? A fidelidade de Deus para com a sua própria palavra. Esse é o nosso Deus. E, finalmente, em quinto lugar, como veremos, o relato do Êxodo começa a narrar o cumprimento da outra parte da promessa divina relativa à posse da terra de Canaã. Lembre-se que a promessa era que os descendentes de Abraão seriam como estrelas do mar, mas que eles herdariam também uma terra. E nós começamos a verificar agora o cumprimento dessa promessa, a posse da terra de Canaã. Muito bem. Querido amigo, nos versículos, então, 1 a 7, temos, em resumo, o relato da expansão do povo de Israel, e diante desses destaques, fica para nós a lição da soberania divina, pois Deus realiza as suas ordens, não importa o tempo de demora, e também fica para nós a lição da fidelidade divina para com a sua palavra. Temos um Deus em quem podemos confiar. E a pergunta é: você tem confiado plenamente em Deus? Querido amigo, vale a pena reforçar que, embora, segundo o nosso parecer, possa demorar muito tempo para que a palavra de Deus se cumpra, ela realmente se cumpre. Veja, por exemplo, Gênesis 46, 1 a 4, quando Deus, além de tranquilizar a Jacó, dizendo para ele não temer descer para o Egito, Deus também lhe prometeu a sua companhia lá no Egito. Você se lembra dessas palavras divinas? Vamos recordar um pouquinho. Deus falou para Jacó o seguinte: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. Como vale a pena confiar no nosso Deus e saber que a sua palavra, na verdade, é infalível.
Mas vamos continuar no texto. Encontramos no versículo 8 o relato que depois desse longo período se levantou um novo rei, isso é, um novo faraó sobre o Egito. Mas o que é importante é observarmos que Moisés não se preocupa em identificá-lo pessoalmente. Porém, durante o seu relato, na primeira parte do livro, Moisés apresenta-o, veja só, como a personificação do poder que tenta se opor aos planos divinos, travando uma grande luta com Deus, tentando reter o povo de Israel sob o seu domínio, num regime de uma dura e cruel escravatura. Nos versos 9 a 10, vemos a preocupação das autoridades egípcias com o crescimento numérico dos israelitas e o planejamento da cruel opressão que Israel sofreria. Em primeiro lugar, nos versículos 11, com trabalhos forçados, os israelitas eram afligidos pela mesma palavra de Gênesis 15 e 13. E, fruto desses trabalhos, as cidades celeiros de Pitom e Ramessés, elas foram construídas com a finalidade de armazenarem armas e suprimentos a serem utilizados em caso de guerras e ataques dos inimigos. Ainda em relação a Faraó, esse termo significa casa grande. Casa grande. Tornou-se depois, então, o título do soberano rei do Egito. Mas nos versículos 12 a 14, o relato mostra como as estratégias dos egípcios fracassaram e produziram, na verdade, um efeito contrário, pois quanto mais eles sofriam, os israelitas se multiplicavam. Assim, mesmo com a tirania, amargor de vida e dura servidão, os egípcios tiveram que tomar uma outra atitude e agora desesperadora. Nos versos 15 a 17, nós temos o relato da ordem impiedosa de Faraó, rei do Egito, para que as parteiras, veja só, ao atenderem as israelitas, matassem os meninos, deixando apenas as meninas sobreviverem, pois essas poderiam se casar com os egípcios e serem assimiladas pela cultura local. Vamos observar agora 5 detalhes nessa questão. Primeiro, o faraó, rei do Egito, ordena às parteiras hebreias, isto é, de origem semita, e não necessariamente israelitas, mas certamente mulheres que assistiam às escravas egípcias na hora do parto. Ele dá uma ordem. Em segundo lugar, o nome das parteiras era interessante. Sifrá, o nome da primeira, significa beleza. E o nome da segunda, que é Puá, quer dizer resplendor. Eram nomes bem sugestivos. E esses nomes nos dão uma ideia de como eram bonitas essas mulheres semitas. Em terceiro lugar, essas duas mulheres eram mulheres importantes que ocupavam posições oficiais, uma posição elevada, pois elas estavam na liderança das parteiras em todo o Egito. Em quarto lugar, as crianças que vinham ao mundo dependiam delas, e assim, por meio da ordem de Faraó, vemos a tentativa de Satanás destruir a linhagem por meio da qual viria Jesus ao mundo. Essa tentativa de Satanás é encontrada por toda a Bíblia, não somente no Antigo, mas também no Novo Testamento. Em quinto lugar, no verso 17, lemos que as parteiras, por temerem a Deus, elas não obedeceram ao rei do Egito e deixaram os meninos com vida. Esse relato nos faz perceber, querido amigo, que mesmo não tendo a lei de Deus, que só seria escrita nas tábuas de pedra no capítulo 20, ora, essas parteiras tinham, como todo ser humano tem, a lei de Deus gravada nos seus corações. Querido amigo, essas atitudes, ou essa atitude das parteiras, elas devem nos chamar a atenção e nos fazer refletir. Será que nós estamos dispostos a obedecer mais a Deus do que aos homens? Quantas vezes, ao invés de obedecermos a Deus, achamos mais conveniente obedecer aos homens? O texto prossegue, e nos versículos 18 a 21, nós vamos encontrar as parteiras testemunhando sobre o vigor das israelitas ao darem à luz aos seus filhos. E por essa atitude de obedecerem à lei de Deus ao invés da ordem pecaminosa do faraó, essas parteiras foram abençoadas por Deus através da constituição de famílias para elas. Querido amigo, você percebe como essa atitude das parteiras tementes a Deus pode nos ajudar muito em relação à discussão que se faz em relação ao aborto? Uma questão muito discutida no dia de hoje. Que Deus nos ajude a andar nos seus princípios, querido amigo.
Mas o capítulo 1 termina com as palavras tristes do versículo 22. Diante da desobediência das parteiras, o faraó, ainda cheio de ódio e preocupado com o aumento da população israelita, ordenou que todo o povo tivesse esse cuidado, matar os meninos recém-nascidos, lançando-os no rio Nilo. Veja que perversidade. Como é a vida de alguém sem Deus? Continua insistindo no erro, mesmo que veja o poder maravilhoso de Deus. Que Deus nos dê um coração sensível à sua palavra. Chegamos assim ao final de mais um programa, de mais um tempo de estudos, e nós queremos agradecer a sua companhia. Espero que Deus te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.